55 na faculdade e me formei em 60. O salário era baixo, tanto que o meu pai me disse, ficou clássico, você vai ser parasitor, você vai morrer de fome. Ganhava pouco, mas você era um centro importantíssimo, você estava situado entre os grandes luminares, enfim. Havia essa coisa de devoção à ciência. A ciência era a descoberta da origem do mundo, da origem da vida. Por que assim? A ciência não explica por quê. A ciência explica como é. É assim, o sangue circula dessa maneira, o coração bate, as células do cérebro funcionam assim, assim, assim. Eu acho que é compatível. Eu aprendi com meu tio que era compatível e coisa. É muito confortável também você pensar que depois de morto vai para o céu e coisa, do que pensar que tudo acaba. Eu acho que a ciência responde como. E a fé, a religião, explica por quê. A medicina estava na família, meu pai era médico, tinha tio médico, primos do meu pai médico, então isso me encaminhou para a medicina e a presença de Eduardo Marques. Ele tinha feito tese aqui em Manguinhos, ainda no tempo de Oswaldo. A tese foi defendida em 1907, tanto que eu conheci gente que lidou com Oswaldo. E ele me contava histórias de Manguinhos, histórias de Oswaldo Cruz. E o garoto, o rapazinho, ele me trazia aqui. Ouvi essas histórias que muita gente ouviu. Eu falei, eu quero ser isso, nunca queria outra coisa. Não aprende, não sei como é que aprende a ser cientista, não sei. O meu ídolo é essa gente de Manguinhos e especialmente o Dr. Lutz. As histórias do Dr. Lutz eu repetia, contava, e aquilo é uma das coisas que me marcou. Eu tenho admiração até hoje pelo Dr. Lutz. Agora, o mestre que me ensinou foi Zé Rodrigues da Silva, que era o catedrático na época de doenças tropicais. Porque a doença tropical mexia com o laboratório, mexia com a clínica também. Quando fiz a minha tese de doutorado, eu fiz em isosporose humana experimental. Eu me inoculei com essa isóspora, era um bicho que na época era pouco conhecido. Eu me inoculei e inoculei o pessoal que trabalhava comigo, os colegas, os 2 ou 3 colegas, e nós depois fizemos a biópsia jejunal. Você engolia uma cápsulazinha, e essa cápsula ia até o duodeno, e com a seringa você fazia uma tração e ela disparava uma lâmina que tirava um pedaço.
E essa tese fez um sucesso enorme. O Olímpio, que era da banca, me deu o prêmio Gunning. Eu engoli cocô, se você quer muito francamente, que era onde estava o parasita. E depois estudamos. Eu não tenho, acho que eu tenho em casa a tese. Essa tese, depois tive febre, tive uma série de coisas, e cura espontânea. Depois de algum tempo todo mundo teve e coisa. Isso era clássico na época. Eu me lembro que eu era estudante e o professor Carlos Lacaz disse: eu fui me ajoelhar no túmulo de Daniel Carrion. Daniel Carrion quis mostrar que a verruga peruana e a febre de Horroia eram a mesma doença. E uma benigna e outra mais violenta. Ele se inoculou com verruga peruana e morreu de febre de Horroia, que era a forma grave da doença, era o mesmo bicho. Agora, o Oswaldo tinha essas coisas, ele dizia: o tempo da ciência tem que ser faustoso, aí não entrava na casinha de sapê, pobrezinha, não, ele tinha, tanto que construiu isso com tijolos de Marseille, com louça inglesa, com ladrilhos, azulejos portugueses, e aquilo era, e dizia, tem citação: o templo da ciência tem que ser faustoso. Mas aí não era o lucro pessoal, não era a coisa, era a ciência. Bel! Vem aqui, vem aqui. Bel! Vem aqui. Vem aqui. Ela fica meio espantada. É evidente. Vem, vem, vem. Vou pegar um prato. Aí tira esse osso. O arqueólogo faz a escavação, ele encontra pintura rupestre, encontra, enfim, armas, utensílios, e encontra cocô também, como não podia deixar de ser. Então, eles passaram a examinar. Eu me lembro que telefonei para o Ondemar e disse: Ondemar, você é um arqueólogo amigo meu, você tem coprólito? Você disse: Luiz Fernando, pouca gente se interessa por cocô. Cocô milenário, então, muito menos gente. Tem um monte aqui, você quer estudar isso, eu te mando. E aí outros mandaram, e se trabalha estudando os parasitas antigos, os parasitas antigos. Porque tinha muito trabalho que dizia: isso aqui veio da África, isso aqui não sei o quê e tal, mas não se tinha evidência, supunham. E a gente passou a ter um método para poder realmente estudar parasitas antigos. Porque a ortodoxia dizia que a Schistosomose mannsoni veio com a importação dos escravos, trouxe da África. E um autor era Caio Benjamin Dias, era de Belo Horizonte. Ele levantava uma questão que a Schistosomose mannsoni fosse autóctone daqui, não veio, né, como africano. Bom, se eu encontrar em coprólitos vinda de escravos, pré-colombianos, etc., está provado que é autóctone. No final não era. A ortodoxia estava certa, por mais chato que seja concordar com a ortodoxia e tal. E eu pensei o seguinte: olha, se eu não fizer nenhuma descoberta espetacular, pelo menos eu vou inventar um termo
E aí vou ficar por conta desse termo, pelo menos isso eu faço. Deixo na ciência. Aí inventei paleoparasitologia. Aí veio o Adalto para fazer a tese de mestrado, está começando a carreira. E isso serviu na tese de Adalto para mostrar que a ancilostomose que entrou no continente americano, por exemplo, não veio pelo Estreito de Bering. Isso porque o Ancylostomum euminto depende do solo e de uma temperatura determinada para poder evoluir e infectar outras pessoas, etc. Então, nesse caso, nós defendemos a ideia, nem todo mundo aceita isso, não é a ortodoxia, de que a ancilostomose foi introduzida a partir da Polinésia por migrações de barco. E nessa época nós recebemos uma notícia que tinha em Itacambira. Itacambira é norte de Minas, perto de Montes Claros, que tinha muita múmia lá. Aí nós voltamos com as múmias. Voltar com as múmias foi complicado, porque quando nós chegamos na rodoviária, era uma véspera de feriado, a rodoviária estava cheia, e Adalto dormiu, a cabeça da múmia rolou pelo chão e tal. Foi complicado. Você dormiu, Adalto? Ele que dormiu, não fui eu não. Eu estava carregando o corpo, ele carrega essa cabeça. A cabeça rolou pelo chão. Se pegam a gente aí. Mais recente, nós fizemos contato com os paleontólogos, buscando evidências de parasitismo em animais extintos. Nós recebemos coprólitos do Rio Grande do Sul com datações de 230 milhões de anos. Esses coprólitos foram identificados como pertencentes a um grupo de dinossauros, de répteis, que são primo-irmãos ou originaram, né, os mamíferos. É um material muito trabalhoso, com técnicas diferentes do que usamos com os coprólitos dessecados, preservados por dessecação ou mumificação. E até agora encontramos 2 ovos de parasitos que são muito interessantes. São ovos morfologicamente semelhantes aos encontrados atualmente em lagartos e em mamíferos, o que traz a possibilidade de se fazer um estudo de filogenia, de acompanhamento da evolução da presença desses parasitos de 230 milhões de anos até a atualidade. Aqui é um coprólito de Sinodonte, que viveu no Triássico Médio há 230 milhões de anos. É bastante legal porque a gente vai descobrindo coisas que ninguém sabia, a alimentação dos animais, o modo de vida que eles viviam. E eu vim trabalhar aqui porque eu gostei do tema paleoparasitologia, que eu não conhecia. Eu já gostava de paleontologia e a ideia de procurar parasitos em material arqueológico achei interessante. Eu não conhecia o Dr. Luiz Fernando e fui conhecer depois que entrei aqui num projeto
Aí foi tipo encontrar a pessoa que deu início a tudo. Antes de ir para a guerra, o Quixote passou na taberna. Chegou lá, encontrou um jovem, evidentemente adulto, e perguntou: "Você se chama Sancho?" Ele disse: "Não, eu me chamo Quixote." Aí ele disse: "Puxa, estranhou aquilo, mas enfim, eu vou à guerra e preciso do escudeiro. Você me acompanha?" "Sim", disse o outro. E eles foram à guerra e lutaram durante anos e anos. Quando ficaram velhos e já não podiam mais ir à guerra, eles se sentavam na taberna, contavam histórias, se embriagavam, enfim, aquela história toda. Um dia o Quixote disse: "Eu não me lembro mais quantas guerras nós ganhamos e quantas guerras nós perdemos." O outro disse: "Nem eu. Nem me lembro mais se as nossas guerras eram justas ou injustas. Nem eu. Agora, eu me lembro muito bem", disse o outro, "quanto nós nos divertíamos nas nossas guerras." É esse o resumo da história toda da ciência, para mim. O Luiz Fernando resolveu escrever as memórias. Algumas verdadeiras, outras nem tanto, né? Então ele me pediu que fizesse um desenho para colocar na capa do livro, e esse desenho seria ele ou o antepassado dele, no momento em que expulsa os mouros das terras da selva, onde os ferreiros, né, seus antepassados moravam. E o Luiz Fernando expulsando os mouros. Os mouros em fuga. As torres já era o castelo do Oswaldo Cruz, mas com a cruz cristã no alto. Aqui. Ricamor anda a cavalo à noite pelos campos de Manguinhos, que ninguém sabe bem se é Ricamor ou Ricamor, que eu defini pelo som, que eu gosto mais de Ricamor, porque o estudo racional e coisa mostrou que era Ricamor, como outros estudos racionais e coisas mostraram que era Ricamor, e ninguém resolveu dessa questão, porque o copista errava, né? Quando ele copiava, ele muitas vezes errava. E ela tem milhões de histórias que se acumularam. Esse é um texto de 1100 e pouco. O cavaleiro vem do Oriente, para descansar, e ele ouve um cavalo. E ele diz: "Anjo ou demônio, era a mulher mais linda na face da terra." Isso na boca do medieval é uma heresia terrível. E aí ela salta do cavalo e diz: "Eu serei loura ou morena, eu serei negra ou ruiva, serei púdica sacerdotisa ou devassa bacante, eu serei de acordo com a vontade de meu amo e senhor." Eu tinha um amigo
ele achava que tinha uma ligação entre templários e maçons. E aí ele ligava o Oswaldo Cruz, que devia ser maçom, porque todo mundo na época era muito comum ser maçom, era muito valorizado, enfim. Ele dizia, se você traçar 2 retas dos cantos do castelo e cavar 13 metros, 74, você vai encontrar uma pedra e uma espada, que é o túmulo simbólico de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário que foi queimado vivo por Filipe o Belo. Aí dizia, você não acredita? Olha só como o castelo é virado para o templo, para o Oriente, como todas as catedrais góticas da Europa. E ele ligava, então, a maçonaria aos templários. Quando era menino, eu adorava Manguinhos, eu te contei, Manguinhos, Oswaldo Cruz, Aragão, Adolfo Lutz, etc, etc. E então, o tempo passou, eu me vejo velho, de certa maneira, mal comparando, no lugar deles. E é bom vir aqui.